Gente, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Fico muito feliz de ver o salão cheio de alunos e alunas, que, para quem não sabe, é o nosso público-alvo dessas palestras, né? A gente tenta divulgar, mostrar sempre coisas novas aqui e trazer temas atuais e importantes para todos nós. Para quem não conhece o nosso projeto de extensão, Exposição Árvore da Vida, a gente recebe alunos do ensino básico, tá? Para visita na exposição. Então, quem puder divulgar para as escolas, quem já der aula aí, para a gente receber umas visitas, tá? Bom, vou dar alguns informes aqui. Quem precisar de certificado, é só mandar nome, DRE ou CPF para esse e-mail aqui, tá? E aí a gente manda os certificados. Para quem ainda não segue, eu peço que tenha conhecimentos científicos e desmistificar informações falsas no campo da biologia. De um jeito leve, divertido e didático, mas sem perder o embasamento científico, Iago usa seus vídeos para lutar por uma sociedade que valoriza ainda mais a ciência e a educação. Então, antes de chamar o Iago aqui para começar, né, a palestra dele... Como foi falado aqui, não sei, 4, 3 anos atrás eu estava aí junto com vocês, então eu me sinto muito próximo de vocês aí, pouca coisa mudou. Queria agradecer presenças ilustres aqui, Bonecker, um grande abraço. Eu sei que é difícil lembrar de todos os alunos, mas sempre gostei muito do seu trabalho, então obrigado por você estar aí, é um peso incrível a sua presença. Mas enfim, gente, eu vou falar um pouco do meu trabalho, tá? E eu já vou adiantar para vocês que o meu objetivo aqui é fazer com que vocês ouçam o que eu vivi, as coisas boas, as coisas ruins que eu passo no meu dia a dia, e fazer com que vocês saiam daqui pensando em, talvez, em algum momento da vida de vocês, começar a criar conteúdo e divulgar o que vocês gostam, o que vocês sabem, tá? Então, vamos começar. Aqui, eu acho melhor ficar pra cá para vocês poderem ver melhor. Tem que ligar. Foi? Foi. Bom, então, a gente já teve uma minha aí apresentação, né? Mas eu vou só pontuar mais algumas coisinhas aqui. Então, eu sou formado em licenciatura, então eu sou professor, tá? Eu gosto de enfatizar que eu sou um professor, porque infelizmente na internet as pessoas às vezes tentam me diminuir por não ser biólogo e ser só um professor. Então, eu fico muito feliz de ser professor, bato no peito de ser professor e gosto sempre de começar minha palestra falando que eu sou um simples professor de biologia, tá? Então, eu cheguei aqui hoje sendo um professor de biologia. Eu fiz iniciação científica em zoologia, no laboratório de ornitologia, então Luiz, Vânia estão aqui como representantes, mas ficava no final, eu trabalhava com distribuição de corujas na Floresta da Tijuca, temos ótimas histórias. E aí eu já queria começar falando para vocês, para quem ainda não começou a iniciação científica, para quem ainda não entrou no laboratório, entrem, tá? Para vocês começarem a ver a prática, o que vocês gostam, o que vocês não gostam de fazer. Já começa, já aproveita a faculdade desde o seu início, tá bom? Esse é um recado importante para deixar para vocês. E aí, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que apesar de não parecer, eu tenho 29 anos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque, apesar de ser novo, eu já comecei muito cedo a dar aula. No meu segundo período da faculdade, eu já estava dando monitoria. No segundo período da faculdade, eu já dava monitoria em colégios. Então, assim, por conta da facilidade que eu tinha com meu irmão, que era professor, já conhecia muita gente, ele conseguiu me colocar no colégio e eu comecei a ter essa didática de entender, de explicar, de achar uma forma fácil de divulgar, às vezes, conteúdos que são complexos, desde cedo. Então, esses anos de experiência foram muito importantes para mim. Se tiver alguém aqui da licenciatura, que eu acredito que tem gente aqui da licenciatura, levanta a mão, por favor. Ah, maravilha, muitos professores, beleza. Então, tentem procurar monitorias para vocês começarem a ter experiência logo, porque se formar, para começar a entrar na sala de aula, às vezes pode ser complexo. Então, aprendam, deem soco na faca antes de se formar, tá? E aí isso aqui é mais do mesmo, né? Mais experiências de mais 10 colégios trabalhados diferentes, tá? Desde colégios com um poder econômico muito grande até muito baixo, tá? E aí, se fosse fazer um resumo do que o Iago é hoje,
Primeiro, professor de biologia, beleza? Divulgador científico, palestrante, empresário e autor. Então, assim, a minha vida é realmente uma maluquice, tá? Mas é uma maluquice boa, tá? Então, beleza. E eu queria falar para vocês um pouco da minha história, como que eu cheguei aqui, quando tudo começou, tá? E aí eu queria falar para vocês que eu acho que esse tudo começou, talvez interligue ou então conecte com um pouco do que vocês passaram na vida de vocês. Se vocês escolheram a biologia, foi por algum motivo do passado. Assim, num prédio, tipo, não sei pra quê, mas tinha uma piscina olímpica lá. E aí eu era, sei lá, tinha uns 6, 7 anos. E aí eu tava em casa um dia, e eu lembro assim, era um condomínio fechado, mas minha mãe não deixava eu descer e tal, né, enfim. E aí eu vi um passarinho se afogando na água. E aí eu falei assim, cara, eu preciso descer para poder pegar esse passarinho, preciso salvar ele de alguma forma. Desci correndo, fui lá, quando peguei o passarinho, já senti que ele já estava, né, já tinha partido. O que eu fiz? Peguei esse passarinho, levei no canteiro do meu prédio, puxei a terra, enterrei o passarinho e fechei. Beleza, né? Até aí a gente já tem uma experiência bem legal, né? Uma conexão de vários pontos da biologia muito importante. Mas aí, uma criança muito curiosa, o que ela faz? Depois de alguns meses, o cara volta lá, tira a terra e vê todos os ossos daquele passarinho. Então, assim, desde cedo eu sempre tive essa curiosidade. Então, acredito que vocês também tenham histórias parecidas, né? De vivências na biologia que fizeram vocês chegarem até aqui, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar, aonde surgiu esse meu amor pela biologia, tá? E aí uma outra coisa, né, que, enfim, eu tive essa sempre gostar de biologia. Eu lembro que no início da internet, quando eu tive o primeiro acesso ao YouTube, eu começava a postar, eu procurasse no YouTube, leão versus tigre. Ficava horas vendo aquelas brigas assim malucas, ainda era preto e branco. Botava gorila versus alguma coisa, e adorava. E hoje em dia, né, a gente fala um pouco sobre isso na internet. Mas e o que eu percebi? Chegou um momento da minha vida na escola que eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade em ensinar. Que eu tinha uma capacidade muito boa em ensinar. E o melhor exemplo que eu tenho para isso é o seguinte. Teve uma época que eu era apaixonado por geometria. Amava, ficava na frente assim, era a melhor matéria para mim. E aí eu lembro que as minhas amigas, né, começaram a falar, nossa, Iago, você sabe muito de geometria, você troca com um professor, nossa, você está sabendo muito. Você pode ensinar para a gente? Eu fiquei um dia inteiro no colégio ensinando para elas. Ensinando. Beleza. No dia seguinte fizemos a prova. Beleza, saímos da prova, todo mundo foi bem? Foi. Quando chegou a nota da prova, uma tirou 9, a outra tirou 9,5, e vocês acham que a minha nota foi boa? Tirei 5. Aí eu falei assim, cara, não é possível. Eu tenho um problema. Qual é o problema que eu tenho? Eu comecei a perceber que eu sou muito melhor falando do que fazendo uma prova. Então eu comecei a perceber que eu tinha essa facilidade, que eu levava jeito para poder ensinar os outros, às vezes uma matéria que eu nem dominava tanto, que era matemática. Imagina com a biologia. Então eu comecei a ligar os pontos. Eu gosto de biologia, eu gosto de estudar, e eu sou bom, eu gosto, né, de ensinar. Uni tudo e falei, cara, vou ser professor de biologia. Então foi assim que eu realmente escolhi essa carreira. E aí, o que acontece? O meu irmão também é professor, só que é professor de geografia. Então eu me inspirei muito nele para me tornar um professor. Minha família é basicamente da educação. E o meu irmão, ele me ensinou uma parada que eu tatuei no meu corpo. Falei assim, cara, é isso, eu tenho que fazer isso. Ele me ensinava que toda vez que você entrava na aula, para dar uma aula para, sei lá, 5, 10, 20 pessoas, você tinha que dar a sua melhor aula. Você tinha que suar, você tinha que sair da sala suado, de tanto que você colocava o seu coração naquela aula. E eu comecei a internalizar isso. Só que, como eu falei para vocês, eu comecei no segundo período da aula, eu dava monitoria. Então tinham 1, 2, 3 pessoas, às vezes eu nem dava aula porque as pessoas não apareciam. Eu falei assim, cara, como é que eu vou dar a minha melhor aula, suar igual um maluco, gritar para 2, 3 pessoas? Mas eu fiz. Eu fiz isso durante quase 4 anos. Mas eu falei assim, cara, eu preciso achar um jeito de fazer com que as minhas aulas cheguem em mais pessoas. Porque eu posso dar a minha melhor aula e gravar uma vez. Pronto, as pessoas vão ter acesso à minha melhor aula, só que para a eternidade. Aí eu falei, cara, talvez eu comece a criar conteúdo. Isso ficou armazenado lá na minha cabeça há anos atrás, mas eu falei, cara, não tenho tempo, vou seguir minha vida. Então, eu fui para o colégio,
que se chama, não sei, alguém aqui é de Niterói? Alguém conhece ali Caraí, mais ou menos? Enfim, tem um colégio ali muito famoso que se chama Abel, né, que eu trabalhei durante um tempo ali. E eu conheci um professor que começou a criar conteúdo no YouTube, dando aula de matemática. E aí ele me falou uma frase que, cara, ficou martelando na minha cabeça, que foi essa aqui, ó. Ensinar na maior sala de aula do mundo. Qual é essa sala de aula, gente? Qual? Internet. Falei assim, cara, existe uma sala de aula que qualquer um pode começar a dar aula. Isso é bom, isso é ruim. Mas olha o potencial que a gente tem para poder espalhar conhecimento. Eu falei, cara, deixa isso aqui na minha cabeça que isso uma hora vai fazer sentido para mim, tá? E aí eu só queria botar essa foto aqui para vocês, porque a idade dessas crianças, né, não sei, 7, 8 anos ali. Então, seja o exemplo de alguém. Eu me tornei o exemplo de algumas pessoas por conta do meu trabalho e tal, mas seja o exemplo de alguém. Isso é uma coisa que eu quero que vocês lembrem bastante. E aí, quando tudo mudou? Quando que a chave virou? Pandemia. Né? Tempo para você fazer o que você quisesse. O que eu fiz? Comprei um quadro para colocar no meu quadro. Esse aqui, no meu quarto. Esse é meu quarto, onde eu durmo. Beleza? Eu botei um quadro lá e falei, cara, vou começar a fazer monitoria daqui. Eu vou escrever, botar o quadro todo e vou fazer as monitorias do colégio com a minha câmerazinha lá online e pronto. Beleza. Só que aí que eu falei, cara, eu já estou com um quadro aqui no meu quarto. Eu já estou conseguindo gravar para os colégios. Por que eu não gravo e posto no YouTube? Aí eu comecei. Isso aqui foram as minhas primeiras aulas na internet, no YouTube, aulas de 20, 15 minutos e tal. E aí olha a quantidade de visualizações. 200, 240, era mais ou menos assim. O que estimula muito, né? Você tem um trabalho gigantesco de colocar um quadro desse, todo colorido, para gravar, e 240 pessoas verem. Aí eu falei, cara, acho que eu estou no caminho errado. Mas enfim, continuei. E aí eu comecei realmente a gravar vídeos, compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas. E aí eu estava até falando com a Vânia isso aqui, que eu queria que vocês conseguissem levar isso para vocês, porque tem muita gente, tem muitos amigos meus da biologia aqui da UFRJ, que não sabem a importância de ter estudado aqui. Porque hoje em dia, por eu estar sempre lendo artigo, estar sempre lendo os melhores artigos e mais atualizados, eu vejo quantos professores da UFRJ são incríveis. Vocês estudam com os melhores professores dos conteúdos que eles ministram do mundo. Então tem que valorizar isso. E eu, desde que eu estava aqui, eu sempre senti que eu precisava sair daqui e devolver para a população tudo que foi investido em mim. Todo esse conhecimento que os professores me passavam, eu precisava retornar para a população de algum jeito. Então, é por isso que eu coloco isso aqui, ó. Devolver à população o privilégio que me foi dado. Se algum dia você falar assim, pô, cara, eu quero ir para a faculdade, não estou afim, imagina quantas pessoas não gostariam de estar no seu lugar. Então, é uma motivação para vocês realmente olharem para isso aqui, para uma das maiores e melhores faculdades públicas do país, com muito carinho. Tá? Mergulhem e aproveitem o que vocês estão vivendo. E aí, quando tudo verdadeiramente mudou? Quando que foi o estalo que a coisa aconteceu? Não sei se vocês já viram, mas existem alguns conteúdos que são assim, sei lá, o cara, acontece uma cena, aí depois a pessoa faz um corte e entra em outra cena. Qual era a cena? Era uma lagarta fazendo uma bolotinha assim, parecia um Nescau Ball, que eram as suas fezes, e ela caía. Eu botava um prato, vinha um Nescau Ball e eu comia. Aí eu postei esse vídeo meio-dia. Eu falei assim, cara, vai dar certo, esse vídeo é bom, engraçado, curto, vai dar certo. E no mesmo dia, eu fiz um vídeo falando sobre gravitropismo. Alguém sabe o que é gravitropismo? Todo mundo sabe, né? Já fizeram aí botânica? Eu estava explicando por que uma semente, ela cresce de forma diferente. Por que a parte da raiz cresce para baixo, a favor da gravidade, e por que a parte do caule cresce para cima? Eu falei assim, cara, quem vai querer ver isso? Aí postei os 2 vídeos no mesmo dia. Eu vou unir palhaçada e biologia. Quando eu abri o aplicativo, o que bombou? A raiz, meu irmão. Eu falei, quem quer saber o que a raiz está fazendo? Eu falei, calma aí. A galera quer conhecimento? A galera quer coisa boa? Então vamos seguir nesse caminho. Então assim, hoje em dia os números que estão aqui, 101.000 curtidas e 880.000 visualizações, é porque os outros vídeos que bombaram, as pessoas foram descendo. Mas na época eu tinha dado, sei lá, 50.000 num dia, que já era pra mim muito absurdo. Mas eu falei, é isso aqui que eu preciso fazer.
Eu preciso divulgar a ciência de uma maneira simples e fácil e que todo mundo poderia entender. Beleza? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode me parar, tá? Porque eu falo muito. Então, essa máxima aqui eu queria que vocês entendessem também. Tudo é interessante se você souber como explicar. Se você colocar o teu coração no que você está falando, a pessoa vai sentir isso e vai gostar ainda mais da sua informação. Então isso serve para um trabalho, para uma defesa de TCC, enfim, tá. E aí, voltando naquilo que eu falei para vocês, ensinar na maior sala de aula do mundo. Gente, eu não sei se vocês entendem mais ou menos de números assim, mas vamos supor, aqui deve ter o quê? 60 pessoas? 70? Né? Geralmente as salas de aula do ensino médio vão 30 e pouco, às vezes estourando 40. Né? Então imaginem isso. Eu tenho um tempo para dar para 40 pessoas, beleza? Imagina quantas salas de aula eu não teria que encher para, sei lá, juntar 1000 pessoas. Muito, né? E se não fosse a internet? Eu teria chegado a 1.16 milhão pessoas inscritas no canal de biologia? Eu conseguiria dar aula para 1 milhão de pessoas? Imagina quantos anos, quantas salas de aula eu não teria que encher para poder colocar 1 milhão de pessoas assistindo minha aula. Então, isso aqui não é para poder me vangloriar, para poder me enaltecer, não. É para mostrar o poder que a internet tem, de levar conhecimento, de divulgar a ciência. E aí, só para vocês terem uma ideia, esse número não está atualizado, tá? Em um ano criando conteúdo no YouTube, eu tive 544 milhões de visualizações. 500 milhões de visualizações. E tudo isso que eu falei, eu aprendi aqui, nesse corredor, que vocês passam todos os dias. Então, eu não estava divulgando o que eu criei. Eu estava divulgando o trabalho de pessoas, como essas que estão aqui, como o boneco que está ali. Ok? Então, para vocês entenderem o potencial que a internet tem. Isso só no YouTube em um ano. Isso foi de 2021 a 2022. Beleza? E aí, só para mostrar, mas os números atuais são 639 mil no Instagram, 3,9 milhões no TikTok e quase 1,5 milhão ali no YouTube. Tá? Mas isso aí é só para poder mostrar. E esses dois próximos slides, na minha humilde opinião, são as duas mais importantes informações que eu vou passar aqui para vocês hoje. Algumas vocês devem saber, algumas talvez. Geração Z, de acordo com o próprio Google, quase 40% dessa geração prefere pesquisar no TikTok e Instagram em vez de Google Search e Maps. Você tem noção o quanto isso é delicado? E aí, para piorar ainda mais a nossa situação, beleza? Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. 62% dos brasileiros acreditam em notícias falsas. É coincidência essas duas informações? Vocês acham que é maluquice tirando da minha cabeça? Irmão, 62% dos brasileiros acreditam em fake news. Vocês acham que é só no campo da ciência? Vocês acham? Na política? Então, assim, essas duas informações, elas têm que estar na cabeça de vocês. Para vocês entenderem o quanto é importante vocês estarem estudando, estarem atualizados e também estarem na internet para que as pessoas ouçam as vozes de vocês falando o que é bom, o que é relevante, o que importa. Beleza? Então, unam essas duas informações e deixem isso rodar na cabeça aí de vocês. E qual é o meu papel nisso? Divulgar a ciência / verdade de uma forma fácil, leve e de qualidade para todos. Eu quero alcançar todo mundo. Eu não quero alcançar só a galera que trabalha no fundo desse corredor. De colocar em palavras o que acho que a melhor definição para mim do que é divulgação científica, mas o que vocês entenderem do que eu falei, a palestra toda aqui, é o que vale para vocês. Então, ó, a divulgação científica consiste no exercício da democratização da produção científica, traduzindo a linguagem especializada para a leiga e compartilhando por meio de canais de comunicação de maneira atrativa e identificável. Eu gosto de falar que eu torno a ciência entendível para as pessoas, de forma que elas gostem de me ouvir falando sobre a ciência, tá? E aí, esse aqui é o melhor exemplo do meu trabalho. Se você não conhece o meu trabalho, fala assim, pô, ele é relevante o que ele faz ou não é relevante? Vamos lá.
Eu quero que vocês levantem a mão aqui. Quem leu esse paper aqui, ó? Comparing Comparative Geometric Puzzle Solving and Ants and Various Humans. Comparando como formigas e humanos resolvem ali quebra-cabeças. Alguém leu esse paper? Ninguém leu? Como assim, gente? Que absurdo, um paper tão importante assim. Quantas pessoas vocês acham que leriam esse artigo, assim, de graça? Vou sentar aqui, no meio da tarde, e vou ler esse paper. Quem? Quantas? 100? Desses 100, quantos seriam pesquisadores? Quantos seriam mestres, doutores? Agora, olha o que eu fiz. Esse é meu orgulho, eu tenho muito orgulho disso aqui. Eu botei 1.092.000 pessoas para entender esse paper. Esse vídeo é desse paper, eu fiz um resumo desse paper. Isso é o que me dá mais orgulho de fazer. Isso aqui ninguém tira. Esse orgulho aqui é meu e eu abraço até o meu caixão. Que é pegar a ciência, às vezes de ponta, e transformar em algo gostoso de se ouvir. 116 mil pessoas curtiram esse vídeo. Isso só no YouTube. Que eu posto no Instagram, no TikTok, no YouTube, e às vezes em outras plataformas o mesmo vídeo. Então imagina quantas pessoas não souberam que os humanos... Aí eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? Quem vocês acham que é mais inteligente? Os humanos ou as formigas? Hã? Ninguém deu a resposta certa. Formiga, eu quero ouvir, gente, vambora! Formigas ou humanos? Depende, pô. Tu já aprendeu que na biologia tudo depende? Não existe isso, é uma ou outra, depende? Os humanos se saíam melhor quando iam sozinhos. Mas as formigas, quando iam juntas das outras formigas, se saíam melhor. Isso prova o quê? Que fazer trabalho de grupo na faculdade é uma bosta. No colégio também, né? Sempre vai ter briga. Eu fiz essa conexão e pronto, pegou todo mundo. Então é isso que eu faço. Eu transformo esse paper aqui num vídeo que pode alcançar muita gente. De forma resumida o que eu faço, beleza? E aí como você pode fazer isso? Irmão, aí você tem que usar essa criatividade. Porque existem várias pessoas na internet divulgando a ciência de qualidade e de maneira totalmente diferente. Então, ó, formatos diferentes. Então aqui eu fiz uma tela verde, aqui eu botei, se você não tiver o recurso da tela verde, você pode colocar ali uma imagem em cima. Aqui eu botei sem tela verde. E esse vídeo aqui é muito importante para essa galera aí da faculdade, tá? Engove não é remédio para chopelada, tá? Não é, tá? E lembre-se, tomar o remédio junto com bebida alcoólica faz sentido? Então, bom, beleza. Porque eu geralmente dou essa palestra às vezes em colégio e tal, mas aqui eu posso ir um pouco além, tá? Então, forma de atrair o público aí, irmão, você tem que tirar da sua cabeça. Joga lá no chat GPT como eu posso criar ganchos aí, você tem que usar a sua imaginação. Linguajar diferente, irmão, fale do seu jeito. Fale do seu jeito. Alguém conhece a Mari Krieger aqui? Conhece? Quem não conhece tá errado, tá? Tem que conhecer. Ela me ensinou uma coisa que é assim: não importa se 1 milhão de pessoas falarem X, você tem que ir lá e falar X do seu jeito. Porque as pessoas às vezes gostam do seu jeito de explicar. Não é do outro fulaninho, não é do outro ciclano, é do seu jeito. Então fale mesmo que todo mundo já tenha falado. Beleza? Leva isso pra vocês. Potencial de compartilhamento, você já sabe, né? Quem foi que falou que eu mando... Quem foi? Vocês dois aqui, vocês dois, né? Eu mando teu vídeo pra ela, ela me manda o teu vídeo. Potencial de compartilhamento é absurdo. E aí uma coisa que eu quero falar que é o seguinte: eu sempre, na minha vida toda, sempre quis criar o hábito de ler artigos. Sempre. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, bem tosco, tá? Que eu acabei de conectar aqui. Meu irmão tá fazendo psicologia na faculdade. E ele tá fazendo matéria de biologia. E ele tem provas. E o irmão dele é professor de biologia. Quando chega a prova, e ele tem a oportunidade, que ele faz? Não conta pra ninguém isso, né? Mas às vezes ele... Iago, como é que faz isso aqui? Como é que resolve isso aqui? Ele me mandou uma questão no meio de um trabalho. Ele falou assim: Iago, eu preciso saber essa resposta. Preciso, rápido, preciso. Sabe o que eu fiz? Eu abri um paper para ler. Fiquei 10 minutos olhando o paper. Meu Deus, qual é a resposta para isso? Meu Deus, isso aqui, eu não lembro qual é. Iago, é só você procurar no Google a questão que vai ter resposta lá. Eu estou tão adaptado a procurar todas as informações que eu preciso num paper, que às vezes eu falo assim: meu Deus do céu, o que eu me tornei? Mas qual é a importância disso? Você vai buscar informação na fonte.
Se você tem ali um paper, que tem, é óbvio que a gente sabe que tem paper aí que não é muito bom não, né? A gente tem que saber de onde está vindo e tal, mas é importante que você busque suas informações no lugar certo, tá? Que horas são? Só para não estar falando muito e passar muito da hora. 12:30, tá, então tá tranquilo. Então, lembrem-se disso, ok? Querem buscar uma informação? Busquem vocês a informação. Não entra num blog de alguém, não entra... Porque às vezes, isso já aconteceu muito, tá? Muito. Às vezes eu tô lá no YouTube, aí eu vejo um vídeo da gringa falando de ciência. Eu falo assim, nossa, que informação maravilhosa. Eu vi um dia desses falando sobre como formigas limpam os ferimentos e arrancam membros de formigas machucadas. Eu falei, nossa, que incrível, eu preciso fazer um conteúdo disso. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o roteiro, vou traduzir de inglês para português e vou botar lá. Vou ler o artigo que ele mencionou e vou ver se bate, né? Quando eu fui ler o artigo, não tinha nada a ver com o que o cara falou. O que eu fiz? Adaptei o negócio e fiz a parada legal. Mas temos muitas pessoas que não conseguem nem entender um artigo científico. Então, assim, não é fácil. Eu estou querendo facilitar aqui para vocês o processo, mas não é fácil, ok? Então, tenham isso na memória de vocês. E isso aqui também é muito bom. Falar com profissionais. Quer ver um que me salva aqui, ó? Esse jovem aqui, ó, esse barbudo bonito aqui. Vira e mexe e fala, Luiz, você conhece esse bicho aqui? Então, me ajuda aqui. Eu tenho um em cada laboratório aqui, ó. Precisa de alguma coisa de gastrópodes? Cléo, me salva aqui, Cléo. Tem um inseto maluco, Mermude? Pelo amor de Deus, Mermude, me salva aqui. Ana, mandei pra Ana outro dia taxidermia, ia falar de... Qual é o nome das caixas do besouro? Demistério. Ô, Ana, esse paper aqui é bom? Então, escutem profissionais de confiança. Beleza? Às vezes é melhor que procurar no Google. E com um bom trabalho constante, tudo na vida está relacionado à constância. Tudo. Se você quer emagrecer, é constância que vale. Se você quer passar numa prova, é constância que importa. Não é se você é inteligente, se você é isso, que é aquilo. É constância, trabalho um atrás do outro sem desistir. Isso é importante. E com um trabalho constante, sério, bem feito, algumas coisas boas acontecem na sua vida, como essa que está acontecendo aqui agora. Tá? E aí, eu só coloquei aqui alguns exemplos do que eu já passei, que eu estou passando agora, né? Que eu basicamente agora estou fazendo 2 trabalhos bem grandes com a Gatorade, com a Petrobras, marcas enormes, né? Mas eu também queria colocar aqui para vocês, né? Isso aqui é só uma curiosidade mesmo, do TikTok, né? O prêmio TikTok. Aqui eu fui num podcast, né? O Pod People da doutora Ana Beatriz. E aqui eu queria botar uma coisa para vocês, que é muito importante, tá? Ainda mais no momento atual, que as editoras me amam. E eu amo as editoras de volta, né? Porque quem não quer receber livros em casa, né? E eles ainda falam assim, esse livro é a cara do Iago, vou mandar para ele. Eu amo editoras. Mas nesse caso aqui eu queria mostrar um livro específico, que é o Darwin Sem Frescuras, do nosso eterno, querido, gigante Pirula. Um dos reis da comunicação científica, um dos maiores, dos mais queridos, que realmente está passando por uma situação muito difícil. E quem puder ajudar, ajude. Comprem o livro, esse livro é maravilhoso. Ele fala realmente sem frescuras de vários temas muito polêmicos e evolução. Vocês sabem que a galera gosta de bater, gosta de falar besteira, então adquirirão que vocês não vão se apontar, tá? E aí, talvez um dos trabalhos mais importantes da minha vida até agora, que foi o nascimento dessa criatura aí que nasceu lá no meu quarto, que foi o Natureza Humana. Isso foi uma jornada, gente, que assim, eu descobri como que... Olha que loucura. Eu descobri na Bienal, com a CEO da editora que eu lancei, como chegou o convite para o Iago escrever um livro. Adivinhe como chegou? De qual pessoa, de qual ser? Uma criança de 11 anos. Uma criança de 11 anos chegou para a mãe dela, a mãe dele, no caso, e falou, mãe, olha esse menino aqui do TikTok, olha como é que ele explica tudo nos vídeos dele. Sabe quem era a mãe dele? CEO da HarperCollins. Aí, filho, eu tinha um e-mail lá na minha bio. Iago, a gente pode fazer uma reunião para você escrever um livro? Aí, nasceu essa belezura aqui. O que o seu livro fala, Iago? São os seus vídeos ali? Então, vamos lá. Talvez, e eu falo isso de coração muito aberto, tá? O momento onde vocês podem ver o Iago mais profundo na biologia é dentro dessas páginas. Não é para poder fazer vocês comprarem não, tá? Não é, juro para vocês.
É porque aqui eu fui o mais profundo que eu conseguiria ir dentro da biologia. Que eu posso. Então, só para vocês entenderem qual é a dinâmica do livro. Eu começo fazendo uma breve história da vida, até porque eu não posso falar de natureza nem de humanidade sem falar um pouco de vida, até porque temos duas coisas ali. Eu faço uma breve história da humanidade, e aí, esse eu posso dar um spoiler, mas eu simplesmente coloco quais partes dos nossos corpos nos possibilitaram trazer até hoje. Quem somos hoje são por causa de algumas partes do nosso corpo. Então, o andar bípede, a questão do neocórtex, enfim. Essa parte eu gosto muito, até porque eu peço para os leitores sentarem em frente ao espelho, para ao mesmo tempo que estiverem lendo, consigam ver aquelas partes nos seus corpos, tranquilo? E aí depois eu começo realmente qual é o cerne do meu livro, que eu falo, eu faço comparações comportamentais de comportamentos que a gente fala, esse comportamento é humano. Esse comportamento é humano. Eu mostro que na natureza esse comportamento já existe há bilhões de anos. Às vezes melhor do que os humanos. Então, por exemplo, você fala assim, arquitetura. Quem inventou a arquitetura? Claro que foram os humanos. E os cupins? Quem entende de termodinâmica? Os cupinzeiros, que fazem o ar circular. Medicina, claro que são os humanos. E as abelhas? E, então, eu vou fazendo essas conexões. 3 delas baseadas em sociedade, 3 delas baseadas em inteligência e 3 delas baseadas em reprodução, tá? No sexo da natureza. E depois eu falo realmente de comportamentos que eu acho que são bem humanos, muito relacionados a coisas não tão boas, né? Mas, ok. Então, quem puder, a gente vai fazer um sorteio aqui no final, tá? De 2 livros, então, boa sorte aos senhores. E qual é a vantagem de se estar na internet? São muitas, né? Acho que vocês já conseguiram ver algumas. Uma delas é eu estar aqui, né? Uma vantagem grande é realmente essa notoriedade, essa forma de se expressar seu trabalho para o público. Então, vantagem número 1 é alcance. Lembra que eu falei para vocês sobre as aulas? Se eu tivesse dando aula dentro do colégio, como que eu ia chegar a 1.016.000 inscritos? Nunca. Público leigo, cara, eu consigo conversar com qualquer pessoa. Tenho que usar vários recursos. Recursos visuais, como aqui, por exemplo, né? Estou falando, vai aguinho. Às vezes parece que desliga os neurônios na hora de se defender. Você não está entendendo. É tipo assim, você pega um vídeo de uma pessoa que está falando a maior burrada possível. Você não vai atacar aquela pessoa. Você vai atacar a informação que ela está falando. Tá tudo bem você não saber. Você não tem obrigação de saber isso. Mas a sua informação tá doida. Tá doida. Aí vem os seus fãs no comentário e falam, essa mina é muito burra. Ela é idiota. E você com todo jeitinho assim, né, pra falar, cara, não, calma, fica tranquilo. E não, os fãs vêm. Eu já tive alguns problemas com fãs que não conseguem uma mínima interpretação, né, de texto. E é uma das coisas que mais falta na internet, tá? Falta de incentivo por algumas plataformas. Isso aqui, ó, vídeos derrubados. Você tem ideia? Eu fiz um vídeo falando sobre o problema que os hipopótamos do Pablo Escobar, né, geraram. Colômbia, né? Geraram, né? Enfim, na época. O vídeo foi derrubado e eu fiquei 3 meses sem poder postar nenhum vídeo, porque eu falei Pablo Escobar. Sendo que eu estava falando dos hipopótamos do Pablo Escobar. Então, assim, tem umas coisas assim que você olha. Outra coisa, comprei um óculos para poder fazer o meu personagem, que era um professor. Aí comprei um óculos meio aquele estilo meio aviador, sabe? Postei. Galera, nossa, você tá igual o Jeffrey Dahmer. Aí eu falei assim, eu tô igual o Jeffrey Dahmer? Aí eu postei um story falando, galera, estou igual o Jeffrey Dahmer? 2 meses longe do Instagram. E aí tem gente lá pelada, fazendo conteúdo, tem gente falando uma enormidade de besteira. A internet é assim. Falta de verba. No começo é quase impossível, tá? Você tem que trabalhar. Tem gente que tá na internet hoje. A internet não é um mar de rosas, tá? A galera que vocês veem com muito dinheiro é uma galera que, alguns, vocês têm que lembrar todo o resto que está tentando criar conteúdo de qualidade e fazer o seu trabalho. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem, acho que pra vocês terem uma ideia, quase 300 mil seguidores no Instagram e ainda é fisioterapeuta. E ele não ganha dinheiro, da fisioterapia. Então, vocês terem uma ideia como é louco. Isso aqui é uma das coisas que mais me irrita na internet. Diretrizes da comunidade. Eu não posso explicar uma matéria que envolva sangue.
Sabe como é que eu falo sangue na internet? O líquido avermelhado que corre nas nossas veias. Já tentei com a galera do TikTok falar, irmão, olha só, eu sou professor, eu preciso falar sistema urinário, eu preciso falar urina sem que meu vídeo não seja derrubado. Eu não posso falar sangue. Então, assim, tem umas coisas que devia ser dado uma flexibilidade, né? Isso aqui também, né? Os haters. Mas é aquele negócio, né? Você nunca encontra um hater pessoalmente. O hater tá sempre atrás de uma tela te xingando, te ofendendo, mas você nunca encontra pessoalmente. Você não fala, você é aquele cara que cria conteúdo de biologia, você é horrível e tal, para. Não tem, você não encontra pessoalmente. Sempre, oi, cara, adoro o seu trabalho e tal. Então, eu não sei por onde eles andam. Tempo de vídeo. Isso é uma dificuldade, irmão. Sabe por quê? Vamos supor, esse vídeo aqui tem 1 minuto e 20, sei lá. Vocês acham que eu consigo falar todas as informações necessárias sobre o engove? Não tem como, irmão. Você tem que aprender a sintetizar de uma forma maravilhosa. Tá? Então, trabalhem esse lado em vocês, esse potencial, essa capacidade de vocês para tudo, né? Eu lembro, eu acho que não foi, se foi você ou se foi a Bárbara que me ensinou, que sempre que a gente vai escrever alguma coisa assim científica, sempre que tiver muito, corta. Sempre que tiver alguma frase assim, essa ave tem muitas penas, tira muitas. Sempre deixar o mais enxugado possível, tá? Para você ter mais tempo e poder falar mais informações que completem o todo, tá? E aí, cara, isso aqui também é muito louco, né? Que eu acho que isso aqui não é só da biologia, mas eu acho que da humanidade, né? Que é o ego. Algumas pessoas quando chegaram aí, falaram de tretas. Eu não vou entrar nisso, não vou falar sobre isso. Mas, imagina eu, esse cara que vocês estão vendo aqui, com essa cara aqui, falando sobre uma coisa que o Boneca ele estudou em 90. Sei lá. Você já tava ministrando em 90, Boneca? Desculpa. 10 anos. Quanto? Aprendendo nos anos 70. Olha. Agora você imagina, fala alguma coisa aí, algum conteúdo que você sabia lá mais ou menos em 90. Qualquer um. Tem muita coisa. Fala um bicho aí. Um ser. Tem um que o pessoal gosta, assim, chama sempre atenção, que são os gnatostomúlida, né? Aí você me comprou. Pode ser mais curto, mais fácil, vai repetir aqui. Ribocela. Qual? Demertina. Demertina. Oi? Demertida ou demertina? Demertina. Demertina. Imagina eu, em 2025, falando sobre demertina e o Boneca olhando o celular dele falando. Você consegue entender que a comunidade científica bate muito na gente? Só que, cara, é o que eu falo, né? Às vezes eu vou num evento, a galera não me conhece. Aí eu chego assim, por exemplo, eu fui num evento que teve da Leve, aquela bicicletinha, sabe? Aí tinha uns pesquisadores lá. Uma página assim, tinha 10 mil seguidores, sabe? Aí eu cheguei e falava assim, oi, tudo bem? Então, meu nome é Iago, eu sou divulgador científico. Sempre que vocês precisarem divulgar o trabalho de vocês, vocês me mandem, que eu tento fazer um vídeo para poder divulgar. Tá bom. Ok. O ego, irmão, é um ego tão grande, você fala assim, cara, eu só estou tentando te ajudar. Não quero roubar nada de você, não. Eu quero só pegar aquele paper que você escreveu, que 20 pessoas iam escrever, e transformar em 1 milhão. Quero te ajudar. Eu sou divulgador científico, eu sou criador de ciência. Eu não sou pesquisador, eu não sou quem descobre. Eu divulgo a ciência. Aí você fala assim, o professor não é um divulgador científico. Não é? Enfim, então a gente tem alguns probleminhas aí para poder ter que resolver. E aí, vamos lá. Essa parte eu adoro. Eu adoro. Que horas são? Só para eu ter uma ideia. Medir? Medir e 48. 48, tá. Vamos lá. Você é a camisa do Fluminense? Você está em qual período? Do segundo? Segundo. Mas vamos lá. Tem alguma matéria que você já fala assim, pô, eu quero ir para essa área? Zoologia? Alguma área? É que você fez, você fez um ou Zoo 2 já também? Estou fazendo Zoo 2. Tá, você já sabe qual organismo você quer trabalhar? Não especificamente, mas eu tenho vários interesses, assim. Fala uma. A parte de molusco. Eu também, meu irmão. Só que o Cléo não me deu atenção, não. Quantas vezes eu já bati lá? Ih, irmão, desiste. Eu bati lá, ó, algumas vezes. Aí eu falei assim, desisto.
Aí eu fui na Unito. O Luiz, meu irmão, ó, também aqui, ó. Fiquei um tempo, mas depois ele falou, vem, vambora, vem aqui debaixo da minha asa. Mas vamos lá, vamos pensar em moluscos, tá? Vamos supor, vou viajar aqui na maionese, tá? Vamos supor que você descubra uma sépia, beleza? Que consegue estocar carbono da água, beleza? E consegue transformar isso nas fezes dela que caem no sedimento e ficam lá. Lindo, hein? Lindo, maravilhoso. O que você faz da vida? Você é um pesquisador que estuda moluscos, né? Qual a importância do seu trabalho? Você consegue ajudar ali, né, as pessoas entenderem por que é importante preservar, conservar aquela espécie de sépia. Você se considera importante? Acho que sim, né? As pessoas precisam saber do seu conteúdo. Por que você não está criando conteúdo na internet? Boneca! O que você faz da vida, Boneca? Conta pra gente. Eu sou professor aqui na UFRJ, da biologia. Humilde, né? Eu gosto. Professor. Qual a importância do seu trabalho, Boneca? Aí eu tento orientar conhecimento na ciência, especialmente na zoologia. Irmão, o cara sabe biologia, o que eu tenho de vida. E ele tá aqui me ouvindo falar. Quantas pessoas fazem isso? Valorizem, tá? Você considera o seu trabalho importante, Boneca? Eu considero, e só completando o que você falou, né, estou aqui também para aprender. Com certeza, com certeza. Melhorar talvez as minhas aulas. Né? Com certeza. Mas você considera o seu trabalho importante? Considero. E por que você não está falando do seu trabalho na internet? É difícil? É difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu fui dar uma palestra lá no IBIT Projeto, no IBIT Foca, só para professores universitários. Pô, eu falava isso, galera. Impossível. Mas tem que estar. Não tem idade, não tem quem você é, não tem o material que você precisa. Você tem que estar. E aí, para poder finalizar, e aí, galera, isso aqui combina com qualquer pessoa que esteja aqui, tá? Se você estuda a tampinha daquela garrafa, você deveria estar na internet falando sobre a tampinha daquela garrafa. Você deveria. E aí, só para poder finalizar, essa aqui é a minha parte favorita. Vocês vão entender porque o Iago tá maluco. O Iago errou nas imagens desse slide, né? Vamos lá. Alguém já viu esse filme aqui? Eu Sou a Lenda? Então, eu gosto muito de filme, mas eu não considero um filme maravilhoso. Um filme ok, dá pra ver e tal, os efeitos não são tão bons e tal. Mas tem uma coisa nesse filme que mudou a minha vida. Tem uma hora que o Will Smith, ele encontra uma mulher, né? E eles vão pra uma casa, assim. E aí eles começam a falar sobre Bob Marley. E ele fala assim pra mulher, nossa, você conhece o Bob Marley? Aí ela, não. Aí ele começa a contar uma história, que essa história eu já procurei. Sempre que eu vou dar uma palestra, eu procuro pra saber se essa história é realidade. Mas eu não sei, mas vamos fingir que ela é real. Ele sim sofreu uma tentativa de assassinato. Não só ele, como a mulher dele e eu acho que os integrantes da banda dele, né? Que era Bob Marley e o The Wailers, né? Enfim. E aí, o Will Smith no filme conta que ele foi alvejado, né? E parece que 2 ou 3 dias depois, ele subiu para poder cantar no Comício da Paz, lá na Jamaica. E aí, as pessoas falam assim, nossa, ele foi alvejado e tomou um tiro agora 2 dias, 3 dias atrás, e agora está cantando aqui no Comício da Paz. E aí, os repórteres perguntaram para ele, Bob, por que você está aqui cantando? Aí ele falou o seguinte, as pessoas que tentam fazer desse mundo um lugar pior não descansam um dia. Por que eu vou descansar? Então, isso quer dizer uma luz na escuridão. Obrigado. Aí eu acho que agora a gente tem um tempo para algumas perguntas. Você quer? Não, eu te agradecer pela palestra maravilhosa. Obrigado. Eu acho que com certeza você inspirou muita gente aí, né? Então, quem tiver perguntas pro Iago, por favor, podem ficar à vontade. Quer falar?
você. Com licença. Olá, Gustavo. Boa tarde. Eu sou Caio Matheus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a sua apresentação. Eu sou aluno de licenciatura em Ciências Biológicas e eu formulei justamente 3 perguntas para você, Iago. Primeiramente, como foi a sensação, né, de entrar numa sala de aula e dar a sua primeira aula? Então, foi meio estranho, porque eu ia fazer uma substituição e logo que eu entrei, era um pré-vestibular. Logo que eu entrei, eu vi um senhor que devia ter uns 60 anos na primeira fileira. E aí eu fiquei tremendo. Mas enfim, foi. Depois que você começa a falar, geralmente flui assim melhor, mas foi meio tenso. A outra pergunta é justamente em relação à importância das coleções didáticas no ambiente da sala de aula. Coleções didáticas? É. Cara, então, infelizmente, eu nunca consegui utilizar coleções didáticas nas minhas aulas, infelizmente. Tem uns colégios que, cara, não tem nem cadeira, né? Imagina a coleção didática. Mas aí é por isso que o trabalho, por exemplo, da Vânia, pessoal da expedição e tal, é tão importante, né? Porque ao invés de você levar para a escola ou ter na escola, as pessoas podem vir aqui, visitar, conhecer. Eu até vi o pinguim. Aquele pinguim foi a Ana que taxidermizou? Foi? Eu falei assim, nossa, que saudade. Mas, enfim, é importante, é mega importante, mas infelizmente a realidade é que muitas pessoas, muitos colégios, muitos professores não têm acesso a esse material. Tá? E a outra é justamente em relação aos artigos. Com qual frequência e como você consegue gerir seu tempo? Porque você, como professor, é difícil, gente, é complicado. Tem que gerir muito bem o tempo para poder ler os artigos. Cara, se você souber a resposta disso, você me fala, porque eu não faço a menor ideia. Mas geralmente o que eu faço? Hoje em dia, os vídeos chegam até mim. Eu não preciso, né, realmente ir atrás. As pessoas me mandam, pô, Iago, você tem como falar sobre esse vídeo, explicar isso e tal. O que eu faço? Eu pego aquele conteúdo, aquela informação e saio indo atrás de todos os artigos possíveis. Se eu tiver alguém de referência, como, por exemplo, o Felipe às vezes me salva em relação a algumas coisas, eu mando para profissionais que são amigos meus, mas geralmente é a busca mesmo. Você bota lá o nome em inglês do que você quer estudar, paper e pronto. Vai lendo os 10 artigos que aparecerem. Tanto é que, se vocês olharem os meus vídeos na legenda, todos os vídeos têm os papers que eu usei para falar aquela informação. Entendeu? Então, como gerir é difícil. Você vai achar a forma de gerir, de estudar. Mas eu faço essa gestão com base no que chega a mim e o que eu preciso estudar sobre aquilo. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Foi? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que pode falar, acho que todo mundo consegue ouvir. Sobre essa questão do seu livro, né? Você falou sobre a questão de natureza humana. Você chegou a consultar outras áreas do conhecimento fora da biologia, por exemplo, que é uma questão muito polarizante, essa questão da natureza humana, né? Porque, querendo ou não, o ser humano é um ser social que tem que levar em consideração a questão sociológica. Muita gente usa a natureza humana para justificar coisas como o genocídio, tem vários genocídios ocorrendo agora no mundo, e nós como biólogos temos que ter essa noção, porque eu já vi com colegas, assim, conversando com colegas, discursos que beiram o ecofascismo, sabe? Então, eu queria perguntar assim, como é que foi o processo de discutir natureza humana dentro do seu livro em relação a essas questões? Cara, então, eu sempre me preocupei com essa questão de não antropomorfizar, né, os comportamentos humanos, né, animais, né, no caso. E a área, talvez, que eu tenha mais utilizado para poder pautar essas coisas além da biologia foi a psicologia. Psicologia e talvez filosofia também. Porque, por exemplo, tem uma parte do livro que eu não vou lembrar agora o que era, mas eu falo sobre Descartes, que eu falo sobre a opinião que ele tinha em relação aos seres serem conscientes ou não. Entendeu? E aí, só para poder adicionar uma informação a isso que você está falando, aqui, se eu chegar e levantar e perguntar, gente, o que é um humano? Quer ver? Eu vou fazer um teste. Cutuca ela aí. Você que abriu o olho agora. Qual é o seu nome? Raquel? Raquel, o que é um humano? Você é estudante de biologia. Dá a resposta que você quiser. O que é um humano? Não, nós, beleza. Mas como você classificaria um humano? Um humano é um nós, não. Tá, o que é um humano? Tá.
Mas aonde que um humano se encaixaria assim na árvore da vida? É um macaco? É um primata? É um animal? Não é um animal? A gente não é um animal? Nós somos animais, somos um grupo de macacos, tal, parará, e com muitas mudanças. Se eu chegar numa sala de uma escola e perguntar o que nós somos, e eu falar que nós somos animais, eu vou ficar 3 dias discutindo com as crianças que nós somos ou não animais. As pessoas criaram uma barreira invisível do que é humano e do que é o resto. Sendo que essa barreira ela não existe, a gente está no meio, a gente é um ramo da árvore. É claro que com muitas complexidades, mas a nossa espécie, Homo sapiens, é de 290 a 300 mil anos atrás. Existe muita vida, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 1 bilhão de anos. A vida surgiu no planeta 3,8 bilhões de anos atrás. Como é que eu posso falar que uma espécie que está há 300 mil anos nesse planeta, né, como Homo sapiens, consegue fazer esse estrago todo? Por que nós somos melhores do que eles? Por que nós somos tão diferentes deles? Então, no livro, essas reflexões são as que surgem. Eu pego comportamentos que são humanos e mostro que esses comportamentos têm algumas coisas muito parecidas com o lado da natureza. E mais, existem alguns comportamentos na natureza que até são melhores do que os comportamentos humanos. Como comunicação. Os animais têm comunicação mais eficiente do que a dos humanos. Por exemplo, você consegue falar 2 informações ao mesmo tempo? Com o mesmo tipo de transmissão de conhecimento? Por exemplo, eu posso falar para você assim, ó, em libras. O que você entendeu disso aqui? Nada. Né? Mas as sépias, por exemplo, elas conseguem mandar uma informação desse lado do corpo e desse outro lado do corpo mandar uma informação totalmente diferente. Então eu pego alguns acontecimentos, alguns comportamentos da natureza e comparo com alguns comportamentos humanos. Mas, respondendo a sua pergunta agora de forma mais enfática, psicologia. A psicologia e a antropologia. Psicologia e antropologia foram os campos da ciência, além da biologia, que eu mais usei para escrever o livro. Então, mais alguém? Fala. Eu queria entender qual é o filtro que você usa, né, para escolher os temas que você vai ter que abordar. Se tem uma questão de momento, se tem temas que você não pode deixar passar. Sabe como é que é esse filtro e saber a partir disso como é que a gente faz para te acessar quando a gente estiver está desenvolvendo uma pesquisa, para te acessar, para a gente conversar exatamente sobre essa questão de divulgação. Engajamento, se você acha que agora com esse avanço das IAs, porque estão surgindo cada vez mais vídeos falsos, as pessoas acreditam que são verdade, conteúdo que... De biologia, não sei se foi de biologia não, foi uma professora que pegou os alunos dela e fez esses alunos com a inteligência artificial no futuro com as profissões que eles sempre sonharam. Então tinha um menino que virou astronauta, tinha um outro que era zagueiro do Atlético do Barcelona, tinha uma outra que era bióloga. Então esse é o potencial que a inteligência artificial ela tem. Ela pode tanto ir para o bom, quanto ela pode ir para um lugar horrível. Então, cara, o que eu mais recebo é vídeos de inteligência artificial, a galera falando, isso aqui é verdade? Isso aqui é isso? E é isso, é uma orca dando um beijo num golfinho, é um cara dando um abraço num tubarão branco. Então são coisas que realmente não fazem sentido nenhum, tá? Mas aí, fala, meu querido. Iago, você está mais acostumado com esses vídeos de curtos, né? Curtos. Mas no início, você mostrou como você fazia aqueles vídeos mais longos e tal. Você pretende voltar para essa, principalmente para o YouTube, né? Onde é a plataforma que você é mais forte. Os vídeos longos, de explicações, de matérias e mais? Eu só vou fazer uma correção do que tu falou, porque o YouTube, ele é uma das, tá? Mas o TikTok é a maior, né? Porque 4 milhões de pessoas lá é doideira, né? Mas penso, por quê? A comunidade do YouTube é a comunidade mais que te abraça. Mais. Não tem igual. Se a pessoa pra ouvir você falar 20 minutos, é porque ela gosta de você, irmão. Uma coisa é você tá lá no feed, né? Falar 10 segundos aqui do cara, vem 1 minuto do cara. Mas agora, sobre 20 minutos de uma pessoa falando, é uma coisa assim. Só que acontece, o YouTube, ele é muito complexo, cara. É muito complexo. Dá muito trabalho. Né, para a normalidade, né, porque 1 milhão e meio de pessoas inscritas é bastante coisa, mas fazer o movimento do vídeo curto para o vídeo longo é muito difícil.
As pessoas que sempre fizeram vídeo curto, longo e foram pro curto, de boa. Mas o contrário é mega impossível. É impossível não, é difícil. Mas eu penso, mas assim, esse livro aí me sugou muito e eu não tava conseguindo fazer isso. Mas eu penso um dia voltar. Não como vídeo aula daquele jeito, tá? Uma coisa um pouco mais... Acho que dá muito mais documentários, assim. Também dá muito trabalho. Mas enfim, e também o YouTube tem uma questão de direito autoral, que é uma parada bizarra. Se você quiser ouvir, botar uma música no seu vídeo, um take de um outro vídeo, é muito difícil. No TikTok e no Instagram são mais flexibilizados isso. Alguma pergunta mais? Fala, meu querido. Eu tenho duas perguntas, mas uma pergunta fazer isso primeiro. Tá. Como é que foi para você migrar, não migrar totalmente, mas você compartilhou duas plataformas, o YouTube e o TikTok, e aí no YouTube você produzia vídeos mais longos, só que você tem que mastigar muito os vídeos, muitos conteúdos, para uma plataforma que a atenção é mais focada em vídeos curtos. Então, como você pensa numa absorção de conteúdo daqui a alguns anos? Às vezes uma pessoa pegar um conteúdo mais completo, ao invés de um conteúdo mais mastigado, que é algo mais resumido, e às vezes pode ficar informação. Cara, assim, eu me preocupo muito. Muito. Mas você consegue entender que eu não tenho muito o que fazer? Tipo assim, eu gostaria que as pessoas parassem pra me ouvir 20 minutos do dia falando sobre, sei lá, qualquer coisa. Mas as pessoas às vezes não têm essa paciência. Eu consegui prender uma pessoa falando sobre um conteúdo complexo em um vídeo de 1 minuto e meio, já é muita coisa. É muito. Vocês podem ver por vocês. Às vezes vocês estão lá no Instagram e não gostei, Se às vezes são 3 segundos, eu consegui parar a pessoa para ver uma formiga e um humano fazendo um labirinto, em 1 minuto e meio é muita coisa. Se for 20 minutos, então, é mais absurdo. Mas agora, como que foi essa minha mudança, essa migração? Obrigado aí. Tubarão gigante? Então, você viu que encontraram ele lá no Triângulo das Bermudas? Eu falei assim, não é possível, não preciso falar sobre isso. Ele fez a pergunta, não tá nem Pô, presta atenção, cara. Então, olha só, presta atenção. Então, o que aconteceu? Os vídeos curtos me acharam, entre aspas, sabe? E aí eu comecei desmentindo fake news. E tinha que ser uma coisa rápida, porque, cara, o conteúdo do TikTok, a galera nova, eu preciso ser bem assim, direto, bem enfático, senão a galera vai, a parede branca, o vídeo, esqueci. Então tem que ser rápido, porque senão a galera se perde. Mas eu me preocupo demais, porque as pessoas estão cada vez, naquela coisa de ver vídeos rápidos, com pouco conteúdo e acham que domina a questão. Isso é um perigo. Mas eu sempre falo, galera, se vocês quiserem ler o assunto mais a fundo, lá em todos os meus vídeos tem os artigos que eu li. Então, se você quiser mergulhar, gostei desse vídeo aqui do Iago, lá deve ter 1 ou 2 artigos que eu usei para poder fazer aquilo. Então, você dá uma lida e estuda sobre aquilo. Sacou? Tá? Fala, querido. Iago, não é nem uma pergunta, mas uma solicitação. Claro. Você tem esse interesse, você com o engajamento que você tem como divulgador científico e ex-aluno da FRJ, em divulgar os seus plataformas instituições da FRJ, tipo, você lá na rua, ou até eventos como a Reventura. Então, claro. Eu ia no Viu na Rua. Ela tinha falado comigo, eu vou tentar ir no Viu na Rua para poder fazer talvez um videozinho lá. Mas eu super me interesso, cara, porque, como eu falei, divulgação científica não é só na internet, é também ao vivo. Enfim, podem contar comigo, podem me mandar. Que aí, assim, é o seguinte, a única questão é o seguinte, o tempo tá uma maluquice pra mim. Mas se eu conseguir achar ali um buraquinho para poder divulgar, tranquilo. Eu tenho uma dúvida sobre retenção. Retenção. Porque eu tô na missão aí, de internet. A gente vai em algum lugar, que aproxima. Mas a melhor coisa que você pode usar é o seguinte: todo mundo quer saber informações que sejam próximas a você. Que você aproxime da pessoa. Como da vida das pessoas e depois você vai para longe. Vou te dar um exemplo. Apiterapia, já vou falar nisso? Você usa o ferrão das abelhas
com alguns fins medicinais. Eu dei uma estudada, não fui muito com a cara do negócio não, mas enfim. Você começar a falar, como vou melhorar as suas varizes? Você vai falar de abelha. Como melhorar as suas varizes? Pronto, na segunda frase já começa, ó, a terapia, parará. Você tem que aproximar das pessoas, porque se você não der um conteúdo que seja próximo delas, por exemplo, se eu crio conteúdo de um animal da África, é uma coisa. Se eu crio um conteúdo de um animal que está na casa das pessoas, uma aranha marrom, é outra coisa. Então tenta procurar esses conteúdos que sejam mais utilidade pública, para você ver como você pode treinar esses seus ganchos, essa retenção, e depois você vai ficando cada vez melhor. Mas não desista. Você começou, que é o mais difícil. Agora o segundo mais difícil é não desistir. Tá? Então não para não. Mais alguém? Como é que a gente vai fazer aqui no sorteio? Vai fazer agora? Sair de uma área ruim para uma área boa. Então, a sua pergunta, ela traz muitos campos, muita profundidade. Porque quando você envolve crianças de comunidade, você já está falando de um público que às vezes nem tem acesso aos meus vídeos. Então esse é um ponto importante da gente colocar, tá? Eu sei que as crianças que me assistem, elas chegam para mim e falam, Iago, eu quero ser biólogo. A mãe chega e fala, Iago, eu quero ser biólogo porque você vê seus vídeos todos os dias. Então, eu tenho essa influência na garotada nova, tanto é que na Bienal eu tive um público muito jovem indo lá me ver. Mas é isso. Na questão da comunidade, às vezes a gente não consegue ter acesso. Mas eu falo mais no campo de você dando aula. Aí, total mesmo. Na sala de aula, a galera me via como um herói, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei a 300 mil seguidores no TikTok no meio de uma aula. Eu tava do nada aqui botando quadro, do nada. E quando eu olho todo mundo falando, o que houve? 300 mil, Iago, 300. Então assim, a galera torce, mas a gente influencia, a gente acaba dando o exemplo. E é aquela coisa, né? Eu sou de 95, tá? Para algumas pessoas eu tô muito novo, mas para outras eu não sou tão novo assim. Eu tinha, sei lá, 3, 4 referências do que é ser um biólogo. Hoje em dia, quantas pessoas? Quantos biólogos são conhecidos? Quantos professores de biologia são? Qual é a facilidade que você tem de olhar para uma pessoa e se admirar? Alguns anos atrás, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser astronauta, Hoje em dia tem gente, criança, falando que quer ser professor de biologia porque eu vi um cara no TikTok. Então, ser jovem e dar aquele exemplo, ser aquela influência, é muito positivo. Então, eu influenciava tanto no ao vivo com os meus alunos, né? Mas também influencio também muito na internet. Você falou que deu a aula em colégio de maior nível, até de menor nível. Sim. Você acha, assim, no seu contexto, que as crianças que têm um acesso maior à educação se importam menos dos que têm um acesso menor? Com o quê? Com o conteúdo no geral, tipo, em aprender o geral. Acho que tem mais acesso, por ter mais acesso, por ter mais afetividade, em relação a tudo mesmo, com a afetividade, elas são menos interessadas do que as que têm menos acesso mesmo. Entendi. Então, eu diria um grande, gigantesco, como tudo na biologia, um depende. Porque eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Tem crianças que estão num lugar que você vê que está horrível, não no sentido econômico, tá? No sentido realmente das pessoas ao redor, de outras crianças desinteressadas, que chega pra você e faz uma pergunta e fala, como assim, você sabe disso? Eu tava lendo um livro que a minha mãe me deu. Às vezes vem muito de casa esse interesse. Eu, por exemplo, eu não posso falar nada da minha mãe e do meu pai, mas eu não tive incentivo à leitura. Meu irmão, depois de velho, que falou, Iago, você tem que ler. Então, às vezes, isso é muito pessoal, sabe? Como a sua família coloca os conteúdos para você, como o seu meio de casa influencia no seu buscar por conhecimento, entendeu? A gente faz o que a gente pode, mas às vezes, por exemplo, tem 30 alunos aqui que nem uns animais aqui jogando coisa para um lado e para o outro, como é que você vai dar a sua aula? Mas ali tem 3 na frente que você sabe que eles estão loucos para te ouvir falar. Então, às vezes, isso vai muito de pessoa para pessoa. Tá? Tem mais... Sim. E as crianças carentes, assim, pelo menos no meu contexto, eu dava aula de jiu-jitsu, então é uma coisa totalmente diferente. As crianças carentes, elas tendem a se concentrar mais.
elas prestam Carente, mais atenção. carentes no sentido econômico e social O texto ou... era carente social, afetivo, era no sentido carente de tudo. Porque o que eu vou te falar? Eu não falo o nome da escola, mas o meu irmão trabalhou por muitos anos numa escola que é uma das melhores do Rio de Janeiro. E ele falava que as crianças de lá eram muito carentes. Por quê? Porque os pais, às vezes, trabalham com umas coisas muito complexas e tal, parará, e aí não tem tempo para dar aquela cuidado parental, sabe? Também são muito carentes. Então, esse carente, ele é uma coisa muito ambígua, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai muito na questão de como a sua família incentiva isso. Se a sua família não incentiva, às vezes vai chegar uma criança desinteressada. Entendeu? Aí cabe ao herói, o professor, que tem que segurar tudo nas costas, tentar resolver alguma coisa. E às vezes nem é a nossa função. Tá? Só para poder fechar aqui, tem mais uma pergunta ali e a gente fecha. Vai. Parabéns pela sua palestra. Obrigado. Sou licenciada em Biologia, estou em ingresso em Biologia Marinha. Olha que legal. Eu dava aula para educação infantil e aí, quando eu no meio, eu dei aula do quinto ao ensino médio. E aí eu peguei o quinto ano, que aí você sabe que são as telinhas, e eu tive uma dificuldade assim para dar aula didática, né? E como eles são bem agitadinhos, eu queria saber se você já deu... Agitadinho, você está sendo muito... E eu queria saber se você já deu aula para esse público e se você pegava esse... Se você já deu, né? Se você produziu algum conteúdo de vídeo e já deu aula com esses videozinhos para esse segmento. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu comecei a criar conteúdo na internet, eu ainda era monitor. Eu estava me formando e tal. Eu assumi uma turma como professor mesmo durante, assim, 2 meses. Chegou no final do ano, eu pedi demissão e falei, cara, vou tudo para a internet. Então eu não consegui usar o recurso da internet para os meus alunos. Durante uma aula, para poder exemplificar algum assunto que ele está dando na aula, que vai às vezes ser mais assertivo. Então, por exemplo, teve um professor que me mandou esses dias inquilinismo. Ele dando aula de inquilinismo, ele depois colocou um vídeo meu, e as crianças, que legal e tal. Então assim, quinto ano é doideira, tá? Eu dei poucas vezes aula para esse público, mas assim, não se assuste, porque sexto ano também é doideira, sétimo ano também, oitavo ano, nono ano. Então assim, é sempre... Eu digo assim, porque realmente é doideira, né? Eu já fico muito assustada, porque a gente sai daqui, a gente com aquela visão de que tudo vai ser mais de rosa. Não é. A gente se assusta. Não é. E aí os professores são muito metódicos, então a gente sai aqui com aquele amor, né? E Não vai. E aí você, os seus vídeos, eu sempre acompanhei você lá, né? Obrigado. No iníciozinho. E aí eu sempre vejo seus vídeos muito legais. Então assim, a gente vai pro audiovisual, né? A gente quer fazer aquelas coisas mais didáticas para os alunos aprenderem até o professor. E como os professores alguns são metódicos, eles querem livro, exercício, e a gente quer ir para a parte prática, que a gente aprende, e aí é difícil controlar uma turma, né, de 30 cabeças, aí a gente quer tentar pegar essa parte assim mais, né, lúdica, aí eu queria saber se você já fez isso para poder aprimorar futuramente. Então, olha só, eu vou abrir meu coração aqui, que os mais experientes aqui não me ouçam, mas eu acho que nenhuma, eu não vou falar nenhuma não, mas eu acho que poucas universidades preparam verdadeiramente os professores, infelizmente. A gente tem matérias importantes, mas na prática, você aprendeu a colocar um quadro na faculdade? Você aprendeu a preparar um slide? Então assim, eu já fiz um vídeo falando sobre o que eu acho, eu não vou nem falar aqui agora, mas enfim, não é também não é esse absurdo não, tá aparecendo, mas eu já dei minha opinião do que eu acho sobre a faculdade de formação de professores. Eu acho que a coisa deveria ser atualizada para esse novo, porque a gente está pegando matérias um pouco antigas que não são atualizadas. Por exemplo, é muito importante você entender sobre a educação brasileira, é muito importante você saber sobre Libras, é importante você falar sobre filosofia da educação, é importante, mas cadê a matéria que te explica colocar um quadro, cara? Uma matéria que explica você corrigir uma prova, a fazer uma prova. Olha o quanto isso é importante. Às vezes, a filosofia da educação, ela não vai ser tão importante como você saber como colocar um quadro, preparar um slide. Sabe? Então, assim, eu tenho algumas críticas sobre isso, que muitos acadêmicos de educação já vieram no meu direct falar, eu acho um absurdo você falar essas coisas. É minha opinião. Tá? É minha opinião. Eu acho que deveria ser atualizada, as matérias deveriam ser acrescentadas. Estende mais um pouco, não importa, mas tem... Meu irmão,
Como? E aí eu falo isso do fundo do meu coração, tá? Como que a profissão que forma todas as outras profissões de uma sociedade infelizmente. Mas é isso, é por isso que eu levanto a bandeira da educação. É por isso que eu falo que eu não sou biólogo, eu sou professor de biologia. Eu sou professor de biologia. Eu sou um professor. Meu irmão é professor e minha mãe é professora também. Então, eu quero cada vez mais levantar essa bandeira da educação. Porque, cara, sem educação... Bom, então, vamos sortear? Já sorteou já? Não, sorteio os dois ao mesmo tempo. Vocês sabem o número de vocês? A gente vê aqui. Então vamos lá. Só apaga a luz aqui para... Vamos lá, vamos pro primeiro. Pô, mas não, isso foi 2, hein? Foi 2. Já foi 2? Caraca, quem é o 2? E a galera lá... Eu passo. Fui eu. Quem? Tu mais? Sortear de novo. Não, vai de novo. 30? Boa, moleque. Parabéns. Ganhou um carro, eu. Venha pegar a chave no seu BioID, meu querido. Isabel Ribeiro Oliveira. Não é você? Pô, ele ficou muito feliz, mano. Quem é? Que vacilo. Isabel Ribeiro Oliveira. Eu vou dar depois mas parabéns, viu? Espero que goste, tá? Se não gostar, também pode falar, tá certo? Vamos para o segundo, hein? Então vai. 4. Que isso, esse negócio tá errado, não é possível. 4. Boneque! Foi sorteado. Caio Matheus. Ih, sou eu. Ih, não. O moleque chegou aqui 11-1. Deu sorte. Compensou. Bom, galera, é isso. Queria agradecer imensamente a Vânia, que foi incansável na arte de me chamar e fazer com que isso se tornasse realidade. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui para poder me ouvir falar. E, enfim, obrigado e viva a educação. Valeu! Vamos seguir, tá? E sigam também a exposição Árvore da Vida, tá? No Instagram, no Facebook, tá bom? Para conhecer o nosso trabalho. Obrigada por tudo. Obrigada, Iago, maravilhoso. Iago, meu caro. Prazer enorme.